Olá, alunos. Aqui é o professor Sérgio Godoy, né? E vamos para a nossa nova aula de Sistemas de Informações do curso de Engenharia de Produção. Muito bem. Na aula passada, nós vimos os seguintes conceitos: a classificação dos sistemas de informação, né? Eu apresentei para vocês, comentei que tem vários autores que fazem classificações diferentes, mas apresentei para vocês 5 classificações, tá? Na aula de hoje, nós vamos focar um pouquinho na leitura e no debate sobre um artigo específico sobre sistemas de informação, tá? Que artigo é esse? É um artigo que eu puxei no Café Capes, tá público, tá? E o título dele é Avaliação da Qualidade da Informação, um estudo de caso. Interessante, um tipo de artigo bem específico, estudo de caso. Temos revisão de conteúdo, temos vários tipos de artigos, né? Esse é um estudo de caso que foi efetuado pelos autores. Franciele Ferreira, Fábio de Moura e Victor Barros. Bom, começar a falar sobre esse artigo. Gente, primeiro ponto é que ele foi aceito e foi apresentado, né? No 14º International Conference on Engineering and Technology Education, né? Uma conferência internacional em Engenharia e Tecnologia da Educação, Intertech 2016, tá? Esse congresso é internacional, tá? Que aconteceu em Salvador, na Bahia, de 28 de fevereiro a 2 de março de 2016, de forma presencial. Para quem não se lembra, nessa época aí, anos e anos atrás, né? Os eventos eram presenciais, não eram online, né? Até já esquecemos como é que é um evento presencial. O tema do congresso, gente, Providing Knowledge to Grant the Quality of Information Tools, a Current Global Challenge, né? Então vocês reparam aí que meu inglês, aí minha pronúncia é super top, né? E a tradução é, fornecendo conhecimento para garantir as ferramentas de qualidade da informação, um desafio global atual, tá? Linguagens oficiais, por se tratar de um evento internacional, tá? Sempre vai ter um inglês. Legal. E aí, dependendo das instituições que sediam ou que organizam o evento, tá? Vão ter a linguagem natal, porque foi em Salvador, então vai ter o português, tá? E provavelmente algumas organizações aí, algumas instituições que organizam essa conferência falam também a língua espanhola. Então, no caso, as 3 línguas, tá? Quando temos congressos internacionais assim, em geral, tá? O envio dos artigos vai ter algumas regras. Eu participei de 3 eventos internacionais, 3 congressos, né, internacionais. Um foi em Bogotá e 2 aqui no Brasil, tá? Mas os 3 aceitavam, né, artigos em inglês, espanhol e português, tá? O de Bogotá, claro que em espanhol, né, porque estava sendo sediado lá em Bogotá. Português porque um dos organizadores é a Unicamp, né, aqui do Brasil, tá? Em inglês porque é a língua mundial, né, tá? E os outros 2 congressos que eu participei aqui no Brasil, claro que português, né, e inglês. Não aceitavam o espanhol porque não tinha nenhuma instituição que utilizasse, organizando ali, auxiliando na organização que utilizasse a língua espanhola, né? Mais interessante é que nos 3 congressos aceitavam em português. Então, às vezes, você pode chegar a ter um congresso aí que só aceita o artigo na língua inglesa, tá? Dificilmente vai ser em outra. Assim, por exemplo, um congresso que só aceite artigo em língua espanhola não é um congresso internacional, é um congresso de algum país que só fale língua espanhola, tá? Então, congressos internacionais sempre vão aceitar na língua inglesa e outras, tá? Mas mesmo sendo aqui no Brasil, já vi congressos que só aceitam, congressos internacionais, né, que só aceitavam artigos em inglês. Tá? A apresentação, no caso do congresso que eu participei em Bogotá, poderia ser em qualquer uma das 3 línguas. Tá? Eu envio também em qualquer uma das 3 línguas. Então, você poderia, por exemplo, enviar em inglês, como um colega meu enviou,
do mestrado, enviou em inglês, mas para a apresentação ele não pôde ir, então eu apresentei no lugar deles. Então eu apresentei em português, português com espanhol. Dei uma arranhada no espanhol, apresentei em espanhol com português aí. Tá? Então esse congresso permitia isso, tá? O meu eu mandei em português, apresentei em português, mas tiveram perguntas, diversas perguntas em inglês que eu respondi todas em inglês também, tá? Você pode responder em português, mas aí você tem que entender o que perguntaram, né? Muitas vezes aí tem pessoas que te auxiliam, o chair, né? O apresentador, o chair da sua sessão de apresentações não é o general chair, né? É mais cada grupo de apresentações aí, às vezes são separados por temas, tem um chair, né, um organizador aí, ele pode às vezes te auxiliar nessa tradução, né? Mas às vezes não auxilia, então você tem que se virar nas línguas. O Congresso Internacional tem esses detalhes, tá? Aqui em Salvador, Bahia, instituição que hospedou o evento foi a Universidade Estadual da Bahia, o NEB, tá? E o Dr. Cláudio R. Brito, que foi o General Chair. Legal? Então, contando sobre esses eventos, eu fui em outros 2 congressos aqui da Unicamp também, tá? Esses foram mais simples, foram congressos de um dia de apresentações, tá? No outro dia foram palestras e mesas redondas, nos outros 2 dias, foram 3 dias também. Mas o que eu fui lá em Bogotá, que era um pouquinho maior, eram 3 dias de apresentação de artigos. Tá? Depois teve uma revista e um paper, né? Tá? Que tem aceitação da CAPES A2. Tá? Então meu artigo está publicado aí numa revista com Qualis A2. Tá? Então, como era uma revista grande, tiveram várias sessões de apresentação de artigos separados por área, né? Era de informática, tá? Mas foi quebrado em áreas, então o meu era visão computacional, foi na terça-feira à tarde, 10 apresentações sobre esse tema. Então a pessoa ia, quem queria assistir, já ia lá naquele pavilhão lá da Universidade Federal de Bogotá, né? E já assistia especificamente sobre aquele tema, né? Ao mesmo tempo estava tendo um outro tema num outro lugar e de manhã teve outros temas em outros lugares, então separaram 10 temas nesse congresso, um congresso bastante grande aí, tá certo? Outra coisa também, esse congresso, como a maioria dos congressos internacionais, a inscrição é paga, tá? E na época foram $400. Legal. Meu orientador foi com 3 artigos, um dele com um aluno, com uma aluna que não pôde ir, outro dele e o outro dele comigo, tá? Então eu acabei morrendo com 400 conto aí, 400 doleta, né? Foi no começo do ano passado, não estava tão caro assim o dólar, não estava tão alto, mas mesmo assim estava caro, né? Então teve a inscrição, paguei a viagem, tá? Às vezes algumas instituições de ensino auxiliam o pagamento de inscrição, de viagem, ou às vezes o professor racha, né? Tá? No meu caso, a gente conseguiu, como o meu projeto estava em parceria, eu fiz na Unifacamp, em Campo Limpo Paulista, meu mestrado, mas tinha uma parceria com a Unicamp, né, outros 2 pesquisadores da Unicamp. Então a gente acabou conseguindo um pouco de verba ali para pagar a inscrição, né, e eu acabei pagando só, mas não foi na Unifacamp, foi na Unicamp que estava como parceira, né? E eu acabei pagando só a viagem, mesmo assim $1.000 e de volta de avião, hotel, etc, né? Valeu o passeio também, conheci Bogotá, uma cidade muito bonita. Bom, então a ideia, gente, pegar e fazer um resumo desse artigo. Vocês vão desenvolver a leitura do artigo, fazer um debate entre vocês, caso queiram, puxar assunto comigo no chat, nos horários de atendimento, tá? E montar um resumo sobre as informações desse artigo. Legal? Então, o PDF do artigo tá ali no Moodle também. Interessante, galera, é um artigo completo, né? Não, perdão, não é um artigo completo. Artigo completo em torno de
12 a 15 páginas na maioria dos congressos, tá? É um artigo resumido, tá? Mas não é também um resumo, tá? Um artigo de uma folha, tá? Um artigo resumido, que a gente costuma falar, de 2 a 3 folhas, né? Em 2 colunas, tem alguns dados, tem alguns gráficos, né? E como foi comentado, um estudo de caso. Então, eles estão analisando algo que aconteceu relacionado a sistemas de informação dentro de uma empresa específica, que eles tinham alguma ligação com ela, tá? Aí, durante a leitura, vocês vão identificar isso aí. Bem interessante, tá? Então, foi isso, galera. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar em cima desse tema, né? E espero que vocês aproveitem aí, quem nunca teve um contato com congressos, com artigos, né? Tenha um primeiro contato aí, comece a ir se acostumando, tá? E incentivo todos vocês aí a participarem, principalmente da nossa Festival aqui no IFE de Registro, né? Que é uma feira de ciências do Vale do Ribeira, que é bem interessante, né? E que já é um primeiro passo, uma primeira etapa aí para vocês. É um show de bola vocês participarem e abre as portas para outros congressos. Tem professores aí da engenharia de produção que participam, puxa os alunos para participarem, né? Incentiva bastante os alunos a participarem de congressos já nacionais, né? Ligados à engenharia de produção, que são bem interessantes. Eu acho que vocês têm que correr atrás, achar um tempinho, se esforçar para já se aventurar aí no mundo dos artigos, que isso é o pontapé inicial, em geral, na maioria das vezes, é 1/3, pelo menos, da escrita do seu trabalho de conclusão de curso. Tá? No meu caso, da minha monografia, ela surgiu em cima do artigo que a gente defendeu lá em Bogotá. Né? O artigo estava lá, era um artigo completo de 15 folhas, não era resumo nem resumo expandido, era um artigo completo de 15 folhas, deu 15 porque eu cortei, né? E depois a gente montou a monografia em cima disso. Tá? Tiveram mais 2 resumo expandido, de 3 a 4 folhas, nos outros 2 congressos nacionais, que foi só complementando, conforme eu fui escrevendo a monografia, consegui ainda tirar mais 2 artigos, né? Inéditos também, não era o mesmo assunto que o de Bogotá, tá? Mas é um pontapé inicial aí para sua dissertação, e se uma banca internacional, né, de um congresso internacional aceitou o seu artigo é porque ele foi bem escrito, né? E aí dificilmente a banca do seu TCC vai negar o que você está escrevendo ali. Legal? Então, essa a ideia. Bons estudos a todos.